Fala galera, Eduardo aqui na área. Vamos analisar aí o Bitcoin hoje de novo, né? Após a gente analisar o BTC ontem. Ontem comentei com vocês que a dominância do Bitcoin praticamente mostrava pra gente uma hegemonia sobre os outros criptoativos. Hoje já temos um cenário um pouco diferente de ontem, né? Dominância do Bitcoin aí perdendo um pouco de força, tá, galera? Dominância do Bitcoin aí perdendo um pouco de força, tá? A tendência que era clara nos tempos gráficos pequenos da dominância do Bitcoin acaba perdendo um pouco da sua trajetória hoje. Beleza, galera? Olha só. Ó, dominância do Bitcoin aqui na nossa linha de tendência aqui. No tempo de 30 minutos, acaba perdendo a sua linha de tendência de alta, tá? Então, isso é um claro motivo das altcoins estarem algumas subindo bastante. FTM subiu 8%. Estávamos no grupo na Chainlink, né? Na Link. Acabou subindo 15% da nossa entrada. FTM subindo 8%. ADA, que praticamente está morta, subindo 4%, em torno de 5%. A Matic subindo, Chile, Sandbox, Mask. Então, assim, grande maioria das nossas moedinhas subindo hoje. Isso mostra claramente que o Bitcoin perde força na sua dominância, tá? Então, começamos a corrigir aí na dominância do Bitcoin, né? E uma hora isso acontecer, porque a dominância estava muito em tendência de alta. E agora a gente perde num tempo pequeno uma linha de tendência aí na dominância do Bitcoin, certo? Então isso é um motivo claro aí das altcoins estarem subindo, tá, galera? Então, assim, dominância do Bitcoin caindo e o Bitcoin, por acaso, lateralizar agora ou cair, pode ter certeza que elas vão cair um pouco quando o Bitcoin começar a cair, mas quando o Bitcoin começar a lateralizar, que isso deve ocorrer alguma hora, a gente deve ter algumas altcoins aí subindo 20, 30, até 50%, né? Algumas do ciclo novo, algumas altcoins novas, a gente deve ver aí essas altcoins subirem intensamente, tá, pessoal? Então, é isso aí. Algumas altcoins já mostrando força sobre o Bitcoin, beleza? Então, vamos dar uma analisada breve aqui no BTC. Primeiro, vamos começar vendo por que o Bitcoin começou a subir, tá? O primeiro pump que ele fez antes da notícia da SEC ter aprovado o ETF de Bitcoin, que na realidade não teve aprovação coisa nenhuma, tá? Ó, claramente aqui temos um fundo duplo no Bitcoin, tá? Ó, quando a gente estava em patamares aqui de 26.500, 26.800, criamos aqui um fundo duplo, tá, galera? Esse fundo duplo, ó, tentamos romper ele, ó, tentamos romper, fizemos um pullback, tá? Para pegar essa liquidez aqui, ó, imagina todo mundo aqui não conseguiu entrar comprado aqui, então a gente ainda tem um certo número de ordens para serem preenchidas, então o preço retorna aqui fazendo pullback, tá? Busca liquidez e ó, segue o seu rumo aí, beleza, galera? Então saindo aí dos 26 mil para os 20, ó, para os 28 mil, tá? Fizemos um pullback. Esse pullback aqui, ó, fizemos esse pullback aqui. Marcar aqui a nossa zona de demanda. Ó, fizemos esse pullback aqui no preço, criou-se uma zona de demanda e aí veio, né, a notícia
de que a SEC teria aprovado os ETF de Bitcoin. E aí a gente teve essa agulhada muito grande no preço, tá? Criamos aqui, como a gente tinha comentado ontem, ó, essa resistência aqui, tá? Um suporte e a nossa resistência. O preço lateralizou aqui, tá? E acabou rompendo para cima para ir buscar essa liquidez que ainda tinha que ser fechada aqui, tá? Nesse inside bars, né? Que a gente tem aqui o preço ainda dentro dessa vela, tá? Então, agora que a gente acabou por mitigar essa região aqui de ordens que a gente tinha, o preço tá acabando por fazer um pullback agora, tá? Mais perceptível aqui no Bitcoin. Olha só, em tempos menores aqui, a gente já consegue perceber, ó. Rompemos essa resistência. Ó, acabamos por lateralizar aqui e romper essa resistência, tá? Fizemos um pullback aqui, tá? E estamos voltando aqui nessa área para fazer um pullback, tá? Então pode ter aí nas próximas horas uma possível reversão, tá? Eu queria comentar com vocês algo que assim me assusta um pouco, que eu cheguei a comentar com vocês ontem, tá? Sobre esse oco, tá? Esse oco que dá para ver no diário, ele é perceptível no diário e perceptível no gráfico semanal também, né? Me assusta um pouco esse oco, tá? Já comentei com algumas pessoas, me assusta um pouco esse oco, né? Aqui você percebe que a gente ainda tá num nível de preço do ombro esquerdo. Então, se o direito ainda vier aqui nesse nível de preço, tá tudo completamente normal. A gente não tem a anulação desse oco ainda. A gente continua nesse nível de preço. Mas o que me assusta aqui nesse oco é que ele é muito óbvio, tá? Ele é muito perceptível e eu tenho um certo medo de coisas muito óbvias, tá? Por quê? Porque coisas muito óbvias podem se tornar uma armadilha para a gente que é trader, tá? Aconteceu isso tem pouco tempo com a Solana. O que aconteceu? A FTX, né? Na verdade, a Alameda tem muita Solana. Se não me engano, eles são dos maiores holders, se não for o maior, da Solana, tá? Então, assim, donos da maior parte do supply da Solana. O que aconteceu? Quando o FTX quebrou, ficou muitos credores da FTX, né, para receber essa grana. O que acontece basicamente é que a FTX, né, a Alameda, vinha pedindo na justiça para que fosse dada essa possibilidade deles venderem uma parte, né, dessa quantidade de Solana que eles têm, para que eles pudessem, com esse dinheiro, né, pagar alguns credores, né, que a FTX tem. Alguns credores. Por quê? Porque eles estão tentando reerguer a FTX, tá? Então, como que você fará essa ressuscitação, digamos assim, da corretora se você ainda deve a um monte de credores? Então, assim, para ressuscitar, você precisaria pagar esses credores. Então, é isso que a FTX hoje tenta, é pagar os credores para ver se eles reanimam lá a FTX. Então, assim, foi pedido na justiça para que fosse liberado eles venderem uma parte desse supply que eles têm para conseguir pagar esses credores. Então, assim, isso era uma coisa muito óbvia. Quando foi liberado, dado a possibilidade deles venderem
esse supply da Solana, é muito óbvio o varejo pensar, tá, se eu tenho mais oferta do ativo no mercado e eu tenho menos demanda por ele, eu vou ter uma desvalorização do preço significativa. Então, assim, isso é muito óbvio, né? É tipo, a gente vai ter mais oferta, menos demanda, eu vou tendo menos interesse pelo ativo, então eu vou ter uma desvalorização significativa. Então, não tem outra coisa, vamos entrar vendido. Então, a gente tem que ter um pouco de medo das coisas que parecem muito óbvias no mercado, porque na realidade o que aconteceu foi que eles acabaram bloqueando de novo, né? Eles colocaram de novo as moedas em stalking e acabou que o mercado assimilou essa notícia, né, de forma muito boa. Claro, isso aconteceu muito depois. No dia da notícia, ela já começou a subir bastante. Você vê que é uma armadilha bem grande institucional, porque eles sabem que é uma obviedade do varejo entrar vendido num ativo que tende a desvalorizar. Eles vão lá e valorizam aquele ativo, sendo que não tem basicamente lógica alguma. Mas infelizmente é isso que acontece. É uma forma de manipular o preço, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas obviedades. Nesse caso desse oco, é uma obviedade, na minha opinião. Por que é uma obviedade? Porque se consegue ver muito claramente esse oco, e, né, no tempo diário, no semanal, a gente consegue ver ele muito claramente. E isso me assusta um pouco, tá? Porque pode ser uma armadilha muito grande, né? Quando você entra short no ativo, né? Você entra short aqui no topo descendente, onde você coloca o seu stop na máxima, né? E colocar esse stop na máxima gera uma liquidez nesse range de preço muito alta, certo? Então, quem está shortando aqui agora o Bitcoin, quem está entrando vendido no Bitcoin, está colocando o stop nessa máxima. E isso vai gerar uma liquidez, né? A gente vai gerar um espaço cheio de stop loss. Então, assim, por que me assusta? Porque pode ser uma armadilha, tá? E o preço acabar rompendo, né? Fazendo isso, ó. Algum pullback e vindo romper essa região, né? Para fechar essas ordens, né? E acabar fazendo esse falso rompimento e só assim descendo. Então, me assusta um pouquinho, tá? Então, assim, é bom a gente tomar cuidado com as obviedades, beleza? Pra gente não acabar se estrepando aí e virando liquidez para o institucional, beleza? Então, vamos esperar aí o que o Bitcoin vai fazer nas próximas horas. E qualquer coisa, se o mundo começar a pegar fogo, eu volto aqui pra gente comentar sobre isso de novo. Então, valeu aí e até a próxima. Tchau!